Levítico capítulo 26, nós avançamos aqui a nossa leitura e vamos chegar aqui a um ponto das sanções, né? Quando você vê algum tipo de documento que formaliza uma aliança, você vai encontrar ali uma seção de sanções. Ou seja, nesse caso aqui, se tratando do Levítico 26, você vai encontrar bênçãos e maldições que são dependentes de como se mantém o acordo da aliança. Basicamente, se você obedece, você vai ser abençoado. Se você não obedece, você não vai ser abençoado. Porém, quando se trata de Deus, nós temos que ter em mente que essa questão não deveria ser tratada como mera troca, tá? Porque senão vai ser uma religião como qualquer outra religião. Um conceito muito básico de uma religião é que uma pessoa ela vai se relacionar com algum tipo de divindade, qualquer que seja, e aí ela pensa o seguinte: se eu fizer o que esta suposta divindade quer, esta suposta divindade vai fazer o que eu quero, vai satisfazer os meus desejos, contanto que eu também obedeça às orientações dela. Mas para com Deus a coisa é totalmente diferente. Primeiro, porque não se trata de uma religião qualquer, e não se trata de uma vida que meramente obedece sem saber o porquê. Na verdade, quando você começa a ler o capítulo 26, você vai ver, olha, não façam ídolos para vocês, não levantem imagem de escultura nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para que vocês se inclinem diante dela. Então Deus ele dizia o seguinte: não pode fazer isso para que vocês não adorem essas coisas. E aí ele diz, por quê? Porque eu sou o Senhor Deus de vocês, né? Guardem os meus sábados, reverenciem o meu santuário, porque eu sou o Senhor. Isso aqui já está no versículo 1. Na verdade, quando você lê com a calma devida e com a lucidez necessária, você vai entender que a questão da obediência a Deus deveria ser um prazer para nós. Todos nós deveríamos obedecer a Deus pelo prazer de obedecê-lo, seja lá se nós seremos abençoados por isso ou não, porque afinal de contas, Ele é Deus. Então, Ele que merece ser reverenciado. Na verdade, nós não deveríamos nos relacionar com Deus com uma intenção de troca, primeiro porque Ele conhece o nosso coração. Só que ainda aqui no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como muitos demonizam Deus, né, dizendo que Deus era um Deus muito duro, aqui Ele está chamando este povo a um relacionamento com Ele. Não façam isso porque eu sou o seu Deus. Olha que interessante isso, né? E aí você vai ver então, uma coisa que também acho que vale muito a pena você perceber, é que do versículo 1 ao 13 você vai ver, olha, as bênçãos. Se você me abençoar, se você me obedecer, você vai ser abençoado. Se você então tiver esse relacionamento íntegro com Deus e obedecê-lo de bom grado, com um coração sincero, você vai ser abençoado. Agora, quer ser desobediente, você vai ter consequências. E aí nós vamos ver então do versículo 14 ao 39, ou seja, muito mais castigos da desobediência, você vai estar escrito aqui nesse capítulo. Portanto, não se deve pensar desta forma assim, não, é melhor eu obedecer ainda que eu ganhe só um pouquinho, do que desobedecer porque eu vou ter muito mais problemas. A intenção aqui é mostrar as consequências de quem não quer então viver com Deus. Isso é uma coisa. Mas isso não deveria ser aquela coisa com base no medo. Não deveria então nos fazer querer andar com Deus com base no medo. Não, deixa eu andar na linha, porque senão aqui eu vou para o inferno, eu vou morrer. Claro que existe essa questão, mas o grande ponto para este povo aqui da aliança, o que deve realmente trazer uma reflexão para nós é: eu devo então entender que obedecer a Deus, além de ser uma grande bênção para mim, porque Ele é Deus, eu quero então me relacionar com Ele. Além desta graça maravilhosa de poder me relacionar com Deus, eu ainda serei abençoado. Este é o ponto de vista que nós deveríamos colocar na nossa vida. E claro, há o alerta. Você não quer andar com Deus, você quer ser alguém desobediente, você quer ser alguém que finge que é um cristão, mas vive como se Deus não existisse, você também tem esse direito e você tem consequências em relação a isso. Isso é o que Deus estava fazendo com o povo da Antiga Aliança. Então, para nós, o que fica de reflexão? Exatamente isso. Caminhar com Deus, eu sei que vai exigir de nós diversas renúncias. Eu sei que é complicado porque, por vezes, nós não queremos. A nossa natureza carnal nos leva de forma direta para cometer aquilo que nós não deveríamos. E é muito claro que esse é o nosso combate, essa é a nossa dificuldade diária e esse é o desafio que nós, como cristãos, nós temos. Agora, caminhar com Deus desde a Antiga Aliança sempre valeu muito mais a pena.